Bom, estou um pouco nervoso porque tem muito tempo que eu não apresento em português. Espero que dê certo, mas tenho aqui também algum assistente para me ajudar é, com as palavras que não consegui expressar. O estudo que eu queria compartilhar hoje é um tema que ultimamente tem me impactado bastante e que estava estudando e ontem apresentei no grupo do Uruguai e aí aproveitamos para fazer isso aqui hoje também. É, e o assunto, o tópico é sobre a oração. Se puderem me acompanhar para João 15, verso 7. Vamos ler João 15, verso 7. Eu vou ler aqui. Diz assim: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Para mim, um dos versos assim bastante mais impactantes, porque Jesus está falando que a gente pode pedir o que a gente quiser, e você será feito. E a gente tem claramente uma condição para isso, que é se a gente estiver em Jesus e as palavras dele estiverem em nós. Então, eu queria ler um pouquinho mais do contexto da passagem. Assim, a gente vai ler um pouco mais os versos e vamos ir comentando. É, Jesus está aqui no Monte das Oliveiras. É, estão, ele e os discípulos estão indo para o Getsemane. E, assim, falta muito pouco para ele ser crucificado. E ele senta com os discípulos nessa noite, é, ao pé do monte que ele já várias vezes tinha ido para orar e para meditar aí. E depois de explicar uns, assim, anteriormente já tinha ele explicado a missão dele, é, ele agora vai ilustrar mais praticamente o que ele quer dos discípulos, como que ele quer que seja essa relação entre os discípulos e ele. É, Ellen White conta, assim, em linguagem um pouquinho mais poético, que era de noite a luz da lua estava iluminando uma videira, e aí Jesus chama a atenção para os discípulos para a videira, e é, assim, começa a falar a parábola como um símbolo. Vamos ler o verso 1, que disse: Eu sou a videira, assim, João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Então, Jesus é a videira, o pai é o lavrador. É, por que Jesus escolhe uma videira? A gente sabe que Israel já tinha é, sido representado muitas vezes como uma videira, e era uma planta que eles assim sempre consideraram como uma planta nobre, e era um símbolo de poder de dar frutos de excelência. E tem certas características que Jesus vai usar da parábola da planta para ilustrar a parábola. É, uma coisa interessante também é que a gente nota que o pai é o lavrador. A planta, que é Jesus, ela não pode se cuidar sozinha. Ela, ela está aí, foi plantada pelo lavrador, está sendo cuidada, é, mas não pode se cuidar a ela mesma. É, por que diz que ele é a verdadeira videira? Não é qualquer videira, é a videira verdadeira.
se a gente compara e contrasta, né, a gente saberia que existe uma videira falsa também. É, mas também, historicamente, como a gente falou, os judeus tinham sido apresentados por uma videira, e a conexão que os judeus tinham com Israel como nação, eles tinham esperança, ou tinham bem arraigados essa crença de que, por ser partes de Israel, por ser partes dessa videira, eles iam ser herdeiros das promessas, herdeiros da vida eterna. Mas aqui a gente tem Jesus falando, não pense que uma conexão com Israel vai te permitir ser participantes das promessas da vida eterna. É somente através de mim que a vida espiritual é recebida. Também a gente pode tirar algumas outras lições sobre isso, que, por exemplo, num primeiro nível, essa parábola realmente é uma boa descrição de Jesus, da relação entre Jesus e Deus, que Jesus chama de Deus e Pai. O Pai plantou Jesus na Palestina, na Terra, aqui para vir para cumprir uma função. E a Bíblia várias vezes fala sobre isso, sobre ele sendo uma videira. E a gente sabe o que aconteceu também, que os líderes de Israel, assim, muitas pessoas aceitaram ele, enxergaram a origem celestial dele, mas os líderes de Israel não enxergaram a videira como era realmente. E a pegaram, a tomaram e queriam destruir para sempre. E também, nessa parte, eu gostei de um comentário da Ellen White também, que ela fala que Deus colocou a videira, depois que os discípulos cortaram ela, do outro lado do muro. E agora não era mais visível, estava escondida dos assaltos dos homens, mas as varas penduram até hoje do outro lado do muro para alcançar as pessoas. E muitos têm colhido os frutos dessa videira. Se não tivesse, disse, toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, como um lavrador, o lavrador, a gente, assim, nem precisa ser muito lavrador, né? Tipo, tem videiras que a gente planta nas casas hoje em dia, né? E a gente sabe que para manter elas tem que tirar. Alguém queria falar alguma coisa? Não? Tem que tirar as varas que não estão dando frutos, porque senão a videira não vai conseguir dar todo o seu potencial. Pode impedir o crescimento das outras varas que se estão dando frutos. Mas então aqui aparece mais simples. Então, temos as varas dão fruto, e o lavrador vai limpar tudo aquilo que der fruto. Então, tem varas que têm fruto e tem varas que não. Então, o problema que Jesus está abordando mais especificamente aqui é o problema de não dos discípulos não terem fruto agora, mas os discípulos permanecerem na videira, assim, uma coisa do futuro.
daqui para frente. Então, é, se, naturalmente, se a vara somente está unida por fora, se não é uma conexão firme, forte, real, não vai ter uma conexão vital com a planta. Então, não vai ter esse crescimento que precisaria ter. E, da mesma forma, uma conexão aparente com Cristo, da gente que é as varas, vai, é, não vai dar o fruto que do caráter da conduta, que realmente vai mostrar se tem essa conexão verdadeira com a videira ou não. Se não mostram frutos, são falsas varas. Voltando um pouco para a história original, a gente sabe que tinha os 12 discípulos, 12, que tinham caminhado com Jesus. Uma dessas varas, um desses 12, era uma vara que estava seca, que era Judas, que estava quase por ser retirada da videira. As outras tinham que passar pela, pela poda, se diz, pela limpeza, pela poda da videira. Mas Jesus explica, como a gente mencionou, o propósito do lavrador para isso. Não é uma coisa, um propósito assim de tirar fora as pessoas que não dão frutos só por tirar elas. Tem, tem, tem outras várias que precisam cuidado e, e também que precisam ser podadas. Essa poda a gente sabe que vai doer, mas é necessário que essas varas sejam redirigidas. Por exemplo, algumas na videira acontece que o seu apoio é no chão. Então, se no chão, o lavrador vai ter que colocar a videira, perdão, vai ter que pegar a vara e rodar ela e recolocar no suporte da videira para alcançar, para apontar para o céu, para apontar para cima. E também, se tem excessivo folhagem, ou folhas, também vai precisar é, cortar essas coisas para que o sol possa fazer com que as varas cresçam. É, no verso 3, Jesus fala: "Vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado." Então, ele olha para os discípulos, ele olha para eles e fala: "Vocês já têm dado fruto. Agora vem a poda, né? Agora vem a parte difícil, que é permanecer na videira." Agora, então, que essa parte difícil é só com uma união verdadeira com Cristo, só permanecendo nessa união verdadeira, que é, que essa união deve ser mantida. Permanecer, então, como a videira e as varas nos ilustram, não é uma conexão que vai e vem, não é uma conexão casual que acontece hoje, amanhã não, porque na parábola literal as varas viram parte da planta. A planta tem vida e a vida só pode ser mantida se é, a, a conexão for contínua. Se retirar a, como é a palavra em português, a seiva é, da vara, vai se secar e não, a gente olha para as plantas e realmente não tem essa conexão de vai e vem, vai e vem. Então, dessa forma também, permanecer em Cristo é constantemente receber dele, receber o que ele tem para nos oferecer.
é um serviço. A videira serve constantemente as varas da saiva. Então, desse mesmo jeito, a gente tem que se render constantemente ao serviço que Cristo nos dá. Outro detalhe da parábola, qual que é o propósito final da videira? É que produzir esse fruto, que as varas produzam esse fruto. O que é o fruto que a gente produz? Se a gente for para Gálatas 5:22, acho que é uma passagem que a gente conhece bem, 5:22, que disse: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Romanos 7, 5, também uma passagem interessante, e disse: porque quando estamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então, a gente como varas tem que receber tá? A seiva, que é da planta, e a gente dá frutos, que é fruto da videira. Do mesmo jeito, a gente dá os frutos do Espírito. O seguinte verso, que é o verso 5 de João 15, diz: eu sou a videira, vossas varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus a gente não consegue fazer nada. As varas, claramente, sem a videira não conseguem dar fruto. O problema na parábola, que eu acho também que tem, é que é, na parábola só tem um fruto bom. O, o fruto não tem varas que dêem fruto ruim. As varas que são ruins são aquelas que não dão fruto, que ficam secas. Mas o problema com a realidade é que a gente não tem como não dar frutos. Ou a gente dá frutos do Espírito, ou a gente dá os frutos para a vida ou frutos para a morte, como falava em Romanos 7:5. Então, dessa forma, Jesus está falando: sem mim nada podeis fazer. Então, sem mim nada podeis fazer. Nada que seja bom. Sem mim só podeis fazer coisas ruins, só podeis fazer, dar frutos ruins. Se a gente lembra quais que são os frutos do Espírito, que são amor, paz, gentileza, bondade, fé, não tem como, fora de Jesus, fora de Cristo, dar esses frutos. Eu sei que é uma parábola que é bem básica, mas só permanecendo comigo mais um pouquinho. Então, verso 5 a gente leu e fala: eu sou a videira, vossas varas, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem nada podeis fazer. Então, está falando, a videira está representando a relação que eu quero que vocês tenham comigo. Assim como a vara se agarra fortemente da videira, eu preciso que vocês se agarrem fortemente de mim e que a minha vida seja a vida de vocês. Essa relação que a gente vê que Jesus quer para a gente de estar, de morar nele, é representada na Bíblia de muitas formas, assim, com muitos símbolos diferentes. Por exemplo, aqui na videira,
ou quando a Bíblia fala que a gente tem que ser um com Cristo, ou que temos que ter a mente de Cristo, é, ou é, a divindade combinada com a humanidade, ou ser partícipes da natureza divina, ser aceitos em Jesus. Isso que é ser um com a videira. E vou continuar só um pouquinho antes da gente voltar para o verso 7, que é o ponto principal que eu queria trazer. Ok, deixa eu ver se eu quero colocar mais algum ponto sobre isso. Ok, então vamos para o verso 6. Disse, é, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara e se secará, e escolhe e lançam no fogo e ardem. E agora o verso 7. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, da forma que quando a gente permanece então em Jesus, quando as varas permanecem na videira, não é só que estão unidas, mas por dentro tem a seiva que passa de um ao outro. A seiva passa e permanece nas varas. Da mesma forma, Jesus está falando, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, tem esse intercâmbio entre a planta e as varas, tem esse intercâmbio entre Jesus e a gente. O que a gente intercambia com Jesus são as palavras dele. Para que a relação entre Jesus e a gente continue funcionando, é através das palavras dele que isso é possível. É as palavras dele que são vida. Por isso que a gente tem também esse ritual que ele nos mandou de comer a sua carne, simbolicamente, e beber a sua sangue no ritual da humildade, que você disse, né? E no verso 8, disse, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, é realmente o desejo de Deus que a gente manifeste esses frutos, que a gente manifeste a bondade dele, a benevolência, a compaixão, tudo que a gente leu que são os frutos do Espírito. Mas Cristo não está pedindo para os discípulos fazer alguma coisa para dar esse fruto. O que é a única coisa que eles têm que fazer? Permanecer na videira. Se eles permanecem na videira, todas essas coisas que a gente pede vão ser feitas para a gente. O verso 7 é um... Agora eu vou para o verso 7. Mas, só voltando nesse ponto, é por isso que é importante a gente estudar, que a gente estuda essa mensagem. E por isso que a gente dá essa importância para uma metodologia tão estrita, então, e que tem regras que a gente tem que seguir. Porque se a gente vai viver pela saiva, se a gente vai viver pelas palavras de Jesus, a única coisa que temos que fazer é nos assegurar de que estamos na videira verdadeira, de que a gente está recebendo as palavras e entendendo as palavras que Jesus está falando para a gente, do jeito que ele realmente quer que a gente entenda. A gente não pode
não pode ter as nossas próprias opiniões. A gente não pode falar nada sem, sem nada que não seja o que Jesus fala através de nós. Da mesma forma que Jesus não falou nada por si mesmo. Tudo que Jesus falou, toda a opinião que ele tinha, vinha de Deus. Porque na sua humanidade, ele não conseguia fazer de uma forma diferente. Ok, só isso. Hum, O quadradinho. Vamos ler os seguintes versículos para somente terminar com a parábola. Verso 8, disse: Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vosotros. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, eu permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e vosso gozo seja completo. O mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-os chamado amigos, porque tudo quanto ouvido de meu Pai vos tenho feito conhecer. Escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vós ameis uns aos outros. Então, com que é o propósito que Jesus está falando isso para a gente? Não é para nos assustar, não é para nos fazer passar um mal. Ele fala que o propósito que ele está falando nessa parábola, que o propósito que ele está falando essas coisas, é para que o gozo dele permaneça em nós. E que, dessa forma, o nosso gozo seja completo. Não tem gozo fora de Jesus, não tem frutos bons fora de Jesus. Não tem os frutos que a gente leu, e não tem o que eu vou adicionar, que é igualdade. Não tem gosto fora de Jesus, não tem igualdade fora de Jesus. Por que a gente está falando sobre igualdade? Por que a gente está falando sobre esse fruto em particular? Porque é o que a gente precisa aprender na nossa época sobre como é na prática amar uns aos outros. E a gente não está falando essas coisas com o objetivo de ser chatos. A gente está falando isso com o objetivo de que o gosto de Jesus permaneça em nós. É a única forma que o gosto de Jesus vai permanecer em nós. Se a gente cumprir com esses mandamentos. Então, o que tem a ver isso com a oração? O verso 7 é o que a gente leu primeiro, está falando: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Que tipo de pedido é esse? Não é um pedido qualquer. É um pedido que, primeiro, que é muito forte o que está falando, porque diz que existe uma condição que, se a gente pedir qualquer coisa, vai ser feito. E eu vou colocar da seguinte maneira, não para soar rude, ou desrespeitoso, mas porque é a impressão que o verso, eu acho que está nos querendo dar. A gente tem o direito de pedir essas coisas para Deus num sentido de demanda. Não é um pedido
que a gente pede de favor e que a gente vai ficar esperando para ver se realmente vai acontecer ou não. É um pedido que Deus não tem escolha se a gente faz isso. Se a gente está nessa condição, Deus não tem escolha. E para mim isso é muito forte, porque se a gente pensa quantas vezes a gente ora dessa forma, quantas vezes a gente ora pedindo algo no sentido de demanda, sabendo que Deus vai responder, que não tem outra opção. E, de novo, não falo isso no sentido de a gente vai ser ditadores agora e a gente vai falar para Deus para o que quiser, mas realmente é isso que o verso está dizendo, que a gente vai pedir uma coisa e vou será feito, é uma garantia. Se isso não se cumprir, a gente pode reclamar, porque aqui fala que vai ser feito. Então, se não se cumprir, a gente tem um, uma parte no contrato que não foi cumprida. E Deus, a gente sabe que não pode fazer isso. Então, por isso que para mim é importante entender qual que é a condição, e não só entender qual que é a condição, mas entender que, ou nos replantear, pelo menos isso foi o que aconteceu comigo quando eu vi um estudo que o ancião Parmenides estava falando sobre esse versículo, que eu fiquei pensando, o que que eu estou fazendo? Assim, quantas vezes que eu oro dessa forma? A, a promessa é muito forte e não é uma promessa que a gente possa se dar o luxo de perder, porque é dessa forma que a gente vai ter o gosto de Jesus, que ele estava falando. Então, se a gente tem essa promessa, o meu convite, o meu ponto, a minha conclusão desse estudo é que a nossa vida de oração deveria se focar em orar dessa forma. E, e não tanto em orar de forma sobre coisas que a gente não sabe que se é o que Deus quer ou não para nós. Por exemplo, um exemplo que o ancião dava sobre a oração era um carro. Se eu quero um carro, será que isso entra nessa categoria do verso? Eu acho bom analisar. Então, quando a gente vai fazer uma oração, se a gente entra nessa categoria do verso, porque se a gente entrar nessa categoria do verso, é requerido de nós demandar, na verdade. Então, tem coisas que a gente não sabe se a gente pode demandar, porque são coisas de sentido comum. Por exemplo, se eu quero um carro, como sei se Deus vai querer isso de mim? Eu vou para as palavras de Jesus e eu não vou encontrar nenhum lugar que Jesus vai falar, tipo, eu, é, você precisa de um carro, então vou pedir, vou demandar. Então, o ponto é que para a gente poder demandar essas coisas, a gente precisa estar familiarizado com as palavras, o que são as palavras, o que o que nos mantém em Jesus, o que significa permanecer em Jesus é permanecer nas suas palavras, ter uma mente uma a mente de Cristo, ser só um com Ele. Então, se a gente é só um com eles, o que seja que a gente o que seja que a gente pedir, vai ser o que Jesus quiser. Então, para a gente saber se a gente está nessa categoria do versículo, é simples. Só vai na palavra. Se está na palavra, então pode demandar. Eu você queria dizer uma coisa? Ao escolher a terceira final, não fez a vida. Comigo isso é muito forte. Pois,
se eu ver realmente como eu disse, eu escolher esse movimento, ele não vai escolher, nós vamos escolher. Então, mais fácil, aí nós mais nesse mundo. Então, essa bondade de Deus por nós, esse mesmo de Deus, Deus, história que Deus tem, então, esse verso realmente para nós, pensando bem em Amém. Gostei. E então, só para concluir, o convite seria esse, a gente reflexionar sobre qual que é o jeito que a gente ora, não porque como uma, não no sentido de a gente estar fazendo alguma coisa errada, mas no sentido de a gente tem uma promessa que é muito forte e eu não quero que a gente perda esse benefício dessa promessa que a gente tem. Então, desse mesmo jeito, como Jesus estava falando para Israel, que ele era a verdadeira vide e que não era uma simples conexão com o povo de Israel que vai nos dar a vida. Assim, desse mesmo jeito, não é uma conexão, uma mera profissão da gente ser cristãos, da gente ser adventistas, da gente ser membros do movimento, que vai nos ajudar, na verdade. Para permanecer, a gente tem que estar familiarizado com as palavras e pô-las em prática. E esse é o meu convite. Eu não sei se tinha alguém que queria falar alguma coisa e eu perdi. Acho que não, né? Ok. Então, era isso que eu queria compartilhar. E a gente pode fechar com uma oração, se me acompanham de joelhos. Celestial, muito obrigado por esse salmo, novamente, e obrigado pelas promessas que o Senhor tem para nós. Pedir que possamos dar o fruto do Espírito, essa dispensação para a gente é representada pela igualdade no sentido possessivo, e a gente sabe que só nesse movimento a gente pode encontrar isso, e a gente viu que não é uma questão de para a gente passar mal, para a gente fazer alguma coisa que a gente não quer, mas é para a gente ter realmente o gosto verdadeiro, que é a única forma que a gente pode conseguir. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a pôr em prática essas coisas e que possamos nos prender dessas promessas que o Senhor tem dado. Oramos por essas coisas em nome de Jesus. Amém.